Mila, Então, adorei o conceito da Maria e essa fala dela, né, que quando a gente tem conexão com o HBC é impactante mesmo. Esse senso de responsabilidade, quando a gente toma consciência de, né, de estar especificando coisas que realmente podem fazer mal a quem está usando ali o espaço, é algo que deveria estar dentro das universidades, né? Essa atenção para essa curadoria é algo realmente que, quando a gente tem acesso, é preocupante. Eu achei que a civilização toda ia ser dizimada em menos de 2 meses. Foi essa sensação que eu tive. Quando a gente vai descobrindo cada espaçozinho, ou cada interferência dessa, né? Do percurso da água, da condição dos materiais, dos voláteis, da radiação, enfim, são N campos. Eu sou atuante aqui em Salvador, né? Então, minha trajetória é construída aqui. Sempre fui muito da área de interiores e de 10 anos para cá a gente tem dado ênfase à parte de instituições, né? Igrejas, inclusive, a parte de universidades, né? A parte de teatros e, recentemente, a parte corporativa. Então, a gente tem não foi à toa que a gente buscou assinar o cowork, porque é uma área confortável, né, para o nosso entendimento, e a gente já tem realmente uma tratativa, de ajuste mesmo, de dimensionar esse espaço, né, para uma performance realmente de foco, e de concentração, de alta performance, né, produtiva. Então, aqui tem um pouquinho, da minha trajetória, vai falar. Eu acho que vocês estão lendo aí junto com o que eu vou falando. Eu não vou, conseguir apanhar todo o meu histórico, mas é isso. É, a nossa filosofia, né? Que eu acho que é inerente, né? Você poder viver em ambientes mais saudáveis, depois que a gente entende essa dinâmica da HBC. Então, defendo sempre também que o espaço projetado é o maior aliado da saúde integral preventiva, porque a gente, como a Maria mesmo disse, a gente cuida da alimentação, cuida do que a gente veste, né? Cuida do nosso corpo físico com atividade. E falta esse olhar mesmo assim, profissional, entender que o profissional de arquitetura, de design interior, ele tem essa responsabilidade sim dessa curadoria, né? E que o espaço modela comportamento, modela emoções, né? É um grande responsável, nesse cenário de vida. Então, cada detalhe importa, né? A gente, como eu falei, fica aqui no Nordeste, a gente fez eu tô aqui no escritório, né? Aqui só tem essa salinha, mas aqui a gente tem sempre plantinhas, tem iluminação natural. O pessoal hoje, aqui, apesar de aqui ser esse feriado, a gente está aqui, fazendo a inversão, porque o São João aqui é muito forte, então a gente fez uma troca, é, acertada dentro de toda a vigência aí, de legislação. Então, a gente tem essa dinâmica no nosso dia a dia de estar trabalhando, todas as normas, todas as necessidades, né, de segurança, de especificação, incorporando esse conceito do wellness, né, para alta performance, de espaços corporativos. Nesse ambiente, né, a gente trouxe, duas cores muito predominantes, que são cores, que a gente vê com muita evidência na natureza, né? Que assim são as águas profundas, então a gente vai para um verde petróleo e o tom terroso, né? Que tá bem em voga. E aí a gente traz também, a materialidade mais natural. Aqui a gente está usando a alma de bambu Roland. Ele tá aqui perto. Eu esqueci de você pegar. quer mudar para sua apresentação, Mila? Ou você Não, quer tá continuar assim? ótimo. Eu acho que aí vocês conseguem observar quando Tá. eu acho que tá naquela sacola ali, Lan. Se você quiser mudar para sua apresentação, você me fala, eu mudo, tá? Eu vou tentar mostrar a vocês, fisicamente aqui é que eu não separei o pedacinho da alma de bambu, que é esse que vocês estão vendo no teto, e atrás dele a gente tem uma condição acústica e lumínica, né? Que tem o filtro dessa alma do bambu. É isso aqui, ó. É esse material aqui. Então, o bambu ele vem fatiado, né? Ele é uma espécie específica
E aí, quando você fatia, você tem esse material que é natural, né? E aí ele dá esse efeito aí de filtragem de uma luz mais difusa e as luzes focais que sem ofuscamento, né? Nas áreas que a gente precisa de trabalho específico. O layout pronto, o layout desse espaço, ele foi pensado para ter fluidez, né? Para ter flexibilidade. Então, você pode fazer reuniões maiores, fazer reuniões mais despojadas ali, um trabalho mais rápido com um grupo menor. E de repente você está ali precisando só de uma concentração individual. Você também tem essa opção. Então, o mobiliário foi pensado de forma a garantir, né, uma quantidade de horas também com ergonomia, né? Então, o material corporativo ele tem essa preocupação de quantas horas você tem de conforto naquele tipo de cadeira, né? Com aquela estrutura de peso. Então, tem a questão da segurança. Todo o espaço é pensado com essas características, né? De iluminação, acústica, materiais naturais, né? Materiais free e o mobiliário ergonômico. A gente ficou também com um espaçozinho para uma reunião mais íntima, né? Uma sala de reunião, digamos assim, mais privativa. E aí lá a gente usa uma solução É em de. outro lugar da casa, né? É outro lugar da Só casa. para É ficar uma claro. solução Isso. de vidro duplo, né? Um vidro acústico com isolamento. A gente também tem uma tela tensionada toda plotada, e aí a gente pode colocar a imagem que quiser. No caso, a gente tinha escolhido uma árvore, né? Que ela também passa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês não vão olhar as bebidas, porque a gente aqui é um escritório que não Eu faz quero só fazer um ingestão. comentário, Mila, bem rápido. De novo, né, aqui o design ele é para poder convidar as conversas, convidar as discussões. Então, quando a Mila fala de luz natural, quando ela fala de material natural, quando ela fala de ergonomia, a gente está falando de elementos que puxam essas discussões, porque quando a gente convidou a Mila para poder desenhar esse espaço, a gente convidou ela entendendo que, a princípio, é uma casa, então, num primeiro momento, esse espaço ele é uma sala de jantar. Essa mesa ela é projetada com uma dupla função, né, Mila? De receber. Mas a gente também tem o conceito que a gente usou na primeira casa, e a gente usa nessa também, de que a casa não é uma amostra, ela precisa ser funcional. Então, na prática, a gente sabe que essa é uma casa que ela não vai ser vivida, ninguém vai morar aqui nessa casa, né? A gente vai visitar ela o tempo inteiro. Então, o que mais vai acontecer, que foi o que aconteceu na primeira casa também, de 2021, é que as pessoas vão vir, vão adorar a casa, vão gostar de ficar nela. Esse era o principal comentário que as pessoas falavam: ah, eu quero morar aqui e tal. E elas vão ficar aqui para trabalhar. Então, vamos assumir isso, como a gente assumiu na primeira casa, que a gente precisa, então, criar um local que, ao mesmo tempo, cuide de funções de jantar e de encontro e tudo, né, e que apoia a cozinha, que a gente já vai ouvir a Nayara falar daqui a pouquinho, mas que também sirva esse uso, né, e ela perfeitamente é a melhor arquiteta para projetar esse ambiente corporativo e trazer esses elementos aqui, mas puxando o gancho de que, quando a gente está falando de lugar de trabalho, a iluminação natural ela tem um valor de produtividade, de redução de estresse, de redução de cortisol, de aumento de serotonina, ou seja, aí nós temos uma derivação que nós podemos falar um monte sobre isso, né? E de maneira científica e tudo, usando o design como gancho, como âncora, né? Então, por que que nós estamos falando de luz natural? Ah, porque é óbvio, um projeto bem projetado ele precisa ter luz natural. O óbvio às vezes precisa ser dito e muitas vezes ele é esquecido, né? Então, nós estamos aqui de um lado para trazer o óbvio e de outro lado para dar embasamento para esse óbvio, às vezes, né? Que às vezes leva a uma decisão de, ah, não, a gente não precisa tanto dessa lâmpada, né? Então, qual é a lâmpada que substitui? Como é que eu consigo essa mesma função de poder trabalhar bem e poder ter produtividade e terminar o dia menos esgotado e com mais resultado do que eu estou querendo? Existe uma lâmpada artificial que a gente pode usar, então, que isso vai substituir, pelo menos numa porcentagem muito alta?
É justamente esse tipo de provocação, de discussão que o design vai trazendo, né? Desculpa, Mila, só para puxar o gancho aí. De forma nenhuma. E inclusive aí eu te confesso que foi um desafio assim, fazer um espaço produtivo de trabalho dentro de uma casa que não poderia ter um olhar do corporativo, né? Perfeito, Porque perfeito. o corporativo ele é mais engessado e aqui a gente teve que trazer essa fluidez. Então, na verdade, é um jantar com estar que vai funcionar como um cowork, né? Tem essa dupla função, porque tá numa casa que logo ali se integra com o projeto da Nayara. Ficou lindíssimo. Nayara, não é isso? É a Nayara que fez, pelo amor de Deus, É, foi um know-how sim, novo. né? Que se integra ali e com o Jardim da Dira e assim, e tudo conversando harmoniosamente, a gente teve que adequar, enquadrar essa linguagem mais residencial, né, dentro desse olhar de alta performance, né? Eu queria só mostrar a tela tensionária que ela tem dupla função. Eu tenho aqui na frente da minha mesa, é que eu não consigo virar aqui, mas não dá para ver daqui essa Tá onde estão as estourada a imagem. garrafas estourada. É, a luz. Aqui melhorou? Não. Não? É. Mas Aí, a melhorou? gente entendeu a ideia. Uhum. Essa parte amarela que vocês, essa parte aqui amarela, tá vendo onde estão as garrafas? É uma iluminação. Ela é uma tela. Aqui, eu desliguei. Tá vendo? Então, ela é uma tela que tem a função dupla de acústica e de iluminação. E a E aí? iluminação que fica atrás E aí dela. você projetou isso aqui, não é isso? Isso, Ok. exatamente. Porque aqui ele tá cru, né? Não tem. A gente ainda vai ter o filtro do bambu, da alma de Sim. bambu. É, e essas outras iluminações que são técnicas, tá vendo? Essa iluminação ela é mais geral, mas a iluminação técnica ela vai garantir ali a quantidade de lumens, né, específica para o uso com foco. Esse tipo de solução a gente consegue também, né, desde que a gente consiga fornecedor que faça a fita de LED com a dimerização, né, para a Uhum. gente poder acompanhar os tons do sol, né, do amanhecer até o entardecer. E aí essa quantidade de lumens e de cor também, né, na temperatura de cor ela ir acompanhando a luz natural. Óbvio que a gente não está aqui propondo a iluminação artificial nunca vai chegar, né, em todos os benefícios da iluminação natural, mas a gente também tem toda essa cortina aqui de vidro que vai nos permitir ter uma grande entrada de luz, né, tanto nesse ambiente quanto na sala de reunião. Então, Maravilha. assim, se ficou alguma dúvida desses espaços, estou aqui completamente à disposição. Muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Ficou lindo, eu adorei. Achei que ficou muito aconchegante. Muito obrigado mesmo.